Boa noite, igreja. Graça e paz. Nossa. Graça e paz. É isso aí. Vai. Jesus está vivo. Pode ficar morto não. Os irmãos que estão lá fora, eu convido a entrar. Vamos dar início ao culto ao Senhor. Amém? Tem uns recados aqui da Secretaria de Saúde, né? Na portaria nós temos álcool em gel, né? Se você, no caso é obrigatório, né? Você ir lá se higienizar nas mãos. O afastamento entre os irmãos, né? E é isso, vamos dar início ao culto ao Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Você que está em casa nos assistindo, te convido a abrir também Efésios capítulo 5, a partir do versículo 16. Gente, vocês estão felizes, gente? Vocês estão mesmo felizes? Amém. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 16. Todo mundo achou? Diz o seguinte: os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como as pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Nós acabamos de ler essa passagem aqui, em Efésios. E por meio da palavra de Deus, nós descobrimos a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Em um momento de adoração, um momento ali de entrega, de devocional, nós temos o nosso momento de intimidade com o Senhor, no qual nós falamos para o Senhor as nossas necessidades, o nosso desejo, aquilo que estamos sentindo, e o Senhor nos responde. Mas se a gente não lê o que Ele quer falar com a gente nunca vai saber. Por isso nós temos acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus são as palavras dele sobre a nossa vida. E lendo as escrituras sagradas, nós descobrimos a vontade de Deus com as nossas vidas. E nós temos a oportunidade de desfrutar da palavra de Deus, que é poder, que é vida. E as palavras dele saem vida e poder, e podemos desfrutar disso e espalhar isso para outras pessoas. Então, e nós temos a graça e a oportunidade de louvar esse Deus que nos libertou da morte do inferno e nos trouxe para um ambiente de vida. E hoje você está aqui pela graça de Jesus, e se você está aqui hoje é pela misericórdia do Senhor. E que possamos engrandecer a esse Deus. Sabe, esqueça, eu sempre falo isso em todos os cultos, mas isso é uma verdade, sabe? Se desprenda de tudo que está lá fora. O que você fez ou o que você deixou de fazer ficou para trás. Sabe, o Senhor quer fazer coisas novas na nossa vida, na vida de cada um que está aqui, em cada banco. O Senhor quer fazer coisas novas na sua vida, o Senhor quer derramar algo novo na sua vida. Mas a questão é, você quer? Você quer que o Senhor derrame algo novo na sua vida? Hoje você tem a oportunidade de dizer sim para o Senhor. Hoje você tem a oportunidade de ouvir Ele falar diretamente com você. Então não perca a oportunidade. E com muita reverência, com muita paixão, com muito amor, que possamos louvar esse Deus aqui agora. Amém? Te convido a você fechar os seus olhos e se conectar com o Eterno agora. Se conectar com a presença do Senhor. Sabe, feche seus olhos, se desprenda de tudo lá fora. Se desprenda daquilo que te atormenta. E comece a conversar com o Senhor agora. Não me deixe falando aqui sozinho. Sabe? Senhor Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, ó Deus, pela misericórdia do Senhor. O sacrifício do Senhor naquela cruz. Que nos fez levar também à redenção. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, pelo Senhor ter enviado o seu Filho, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar, Senhor.
Que amor é esse, Deus? Que amor é esse, Senhor? O amor que nos constrange, o amor que nos cura, o amor que, sabe, um amor radical, um amor extremo, no qual muitas das vezes não conseguimos entender, Senhor. Sabe, que o Senhor possa fazer nos entender aqui essa noite este amor, Pai. Obrigado, Jesus, por nos amar tanto. Nós erramos tanto, temos tantos defeitos, tantas falhas. E o Senhor tira toda a culpa. Se tem pessoas aqui nessa noite que se culpam pelos seus erros, sabe, mostre, Senhor, o amor do Senhor para essas pessoas. Espírito Santo de Deus, desça neste lugar. Ontem tivemos um dia incrível na Tua presença, Pai, aqui no culto de jovens. Mas por favor, Senhor, que isso não possa acabar ali, mas que o Senhor continue derramando cada vez mais e mais e mais. Que ao sairmos por aquela porta, Senhor, quando formos para as nossas casas, sabe, não a parte de nós a Tua presença. Que ao chegarmos à nossa casa possamos desfrutar cada vez mais do Teu amor e da Tua misericórdia, do Teu Espírito Santo, derramando o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que haja avivamento nessa igreja, que haja avivamento em cada lar, em cada meio social, Pai. O avivamento, ele é arrependimento de pecados, ele é mudança de mente, ele é renúncia. Que caia sobre nós o Teu Espírito Santo aqui nessa noite, que possamos nos conformar com a imagem do Teu Filho Jesus naquela cruz, Senhor. Oh, Jesus, nos revele cada vez mais o Teu amor, Senhor. Que cada pessoa que está assistindo isso aqui agora, Deus, possa ter um encontro com o Senhor hoje aqui, Pai. Que pessoas que estão aqui e não conhecem o Senhor, que voltem, que reconheçam o Senhor como único e suficiente Salvador. Aqueles, ó Deus, que estavam afastados dos caminhos do Senhor, por algum motivo saiu, eu não sei, o Senhor sabe quem é cada pessoa que está aqui, Pai. Mas em nome de Jesus, que o Senhor possa atrair essa pessoa de volta para a Tua presença, Pai. Faça ela lembrar dos momentos que ela esteve em adoração ali com o Senhor, Pai, no secreto, Pai. Nos dê lágrimas, ó Deus, por alma, Senhor. Nos dê lágrimas, ó Deus, na Tua presença, Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo que o Senhor vai operar aqui hoje. Nós Te agradecemos, ó Deus, para todo sempre, Senhor. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos lá, vamos celebrar, amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou Seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Olha a boa notícia. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque ele vive, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Que, sabe, que essa alegria de adorar Jesus, ela possa permanecer em cada um de nós. Que a gente não possa se esquecer, sabe, de onde o Senhor nos tirou, da essência que está por trás disso. Que possamos a cada dia, sabe, virmos à memória a quem nós servimos. Sabe, que possa vir à memória a quem nós adoramos. Em nome de Jesus, que, sabe, que o seu coração essa noite possa se inflamar de amor por Jesus. Sabe, o meu desejo é que o Espírito Santo se transborde dentro de você. Amém? Vamos adorar a Deus mais uma vez, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
espírito e em verdade. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Vamos lá! A te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar onde? Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia.
justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Levante suas mãos e diga isso. Para dizer que tu és o Senhor. Levante suas mãos e diz mais uma vez. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Eis-nos aqui, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te nos momentos de aflições, a tua igreja te adora. Se estamos tristes, a tua igreja te adora. Se estamos felizes, a tua igreja te adora. Na grande tribulação, a tua igreja tua igreja te adora. Diante da tua presença, eis-nos aqui, eis-nos aqui, Jesus, Jesus, diante da tua presença, te adoramos. Receba adoração aqui nessa noite, Senhor. Receba adoração aqui, Senhor. Que seja como um aroma suave para as tuas narinas, Senhor. Que possa ser uma adoração em espírito e em verdade sobre as nossas vidas, ó Pai.
para que o nome do Senhor seja glorificado em todas as nações, que o Senhor seja adorado em todas as nações, Jesus. E essa é a voz da tua igreja, Senhor. Essa é a voz da tua noiva, Senhor. A tua igreja te adora. Glória a Deus. Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus é bom. Que a nossa vida seja para Ele, que possamos viver por Ele, morrer por Ele, anseiar pela volta dEle. Que esse desejo possa estar em nossos corações. Amém? Queridos, pode se assentar com essa mesma intensidade. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em Levítico. Levítico capítulo 10, a partir do verso 1. Está logo aí no começo da Bíblia, depois de Êxodo. Levítico capítulo 10, a partir do verso 1. Todo mundo achou? Amém. Vou ler aqui. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso. Colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. De repente, saiu um fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Só até aí. Nadab e Abiú, acho que eu falei certo, são os dois filhos de Arão, e eles foram consagrados a sacerdotes. Como todo mundo sabe, o sacerdote ele tinha a responsabilidade de manter a chama acesa de manhã até o final do dia. Essa chama não poderia se apagar. E então, eles acenderam incensos como oferta, né, para o Senhor. Só que aqui, eles não fizeram como deveria. A Bíblia não relata exatamente o que eles fizeram, né, o que realmente eles fizeram que não foi como deveria. Então, eles foram mortos. Então Moisés, ele disse a Arão: foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, o meu povo deve me honrar. Acontece que eles entregaram oferta de qualquer jeito, sabe? E eu quis escolher essa passagem para oferta, isso aqui foi algo que eu estava meditando, né, nessa semana, e isso me veio à memória a respeito de oferta e de dízimo, sabe? E algo que o Senhor falou tremendamente no meu coração a respeito, ao depositarmos dízimos e ofertas no altar do Senhor, no gasofilácio. Que isso não possa ser de qualquer jeito, sabe? Que isso não possa ser como uma obrigação, que isso não possa ser como, sabe, eu tenho que dar o dízimo e oferta, ou eu tenho que dar o dízimo e oferta porque eu quero receber algo em troca. Sabe, Deus não trabalha com barganha, sabe? Mas Ele quer que essa oferta e esse dízimo seja de coração,
Ele quer que seja com prazer. Ele quer que no seu coração você queira dizimar. Ele quer que você não, eu tenho que dizimar, não. Você quer dizimar. Sabe, esse é o desejo que Ele quer no nosso coração, como dizimistas e ofertantes, sabe? E os dízimos e as ofertas são para o mantimento da casa do Senhor. Mas Ele não quer que você traga aqui de qualquer jeito. Se você trazer de qualquer jeito, é melhor nem trazer. Porque o Senhor quer de coração, Ele quer uma adoração verdadeira. A gente cantou aqui em espírito e em verdade. Sabe, que isso possa ser de verdade, que isso possa ser em espírito. Ao depositarmos, venha com temor, sabe? Respeite a santidade do Senhor. Isso é muito sério. Amém? Vocês receberam? Amém. Te convido a ficar de pé, por favor. Coloque o seu dízimo e a sua oferta. Sabe, vamos orar com temor e tremor na presença do Senhor. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos aqui, ó Pai, pela tua santidade, Senhor, pela tua presença, ó Pai. Que possamos, ó Deus, te honrar, Deus, cada vez mais, Senhor. Nós te pedimos perdão por todas as vezes, ó Deus, que fizemos algo, ó Deus, que não foi para a honra do Senhor, Pai. Se fizemos de qualquer jeito, eu te peço perdão por todas as vezes que eu subi neste altar com um violão e eu fiz algo de qualquer jeito para o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que possamos ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, Pai. Levante aqui verdadeiros adoradores, ó Pai. Em nome de Jesus, que os dízimos e ofertas que serão depositados aqui possam ser depositados por adoradores e que esses dízimos, ó Deus, possam abençoar, ó Deus, outras vidas, ó Pai. Em favor do reino do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, crie em nós o desejo intenso de te servir, de te amar e de te adorar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ensine a ser verdadeiros adoradores, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, venham com alegria, amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Vamos lá! Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém, glória a Deus. E aí foi. Amém, graças a Deus, igreja, boa noite. Estou muito feliz em estar aqui mais uma vez na casa do Senhor para prestar todo o meu louvor, toda a minha adoração, principalmente estar com vocês fazendo isso, porque a gente entende que é necessário ter este momento de adoração em comunhão, esse momento de adoração em que não sou só eu, mas é eu e mais um, mais dois, mais quantos se dispuserem a vir à casa de Deus, sabe? Render essa graça a Ele, render essa glória a Ele, render todo o nosso louvor e toda a nossa adoração.
E uma coisa que Deus tem falado muito na minha vida, assim, Ele tem feito refletir um pouco, é sobre a palavra. E hoje, né, na hora que eu fui trabalhar de manhã, e eu estava rodando, trabalhando de manhã, e Deus começou a me colocar coisas, começou a colocar algumas coisas na minha cabeça sobre a palavra, começou a falar comigo sobre palavra. Por que que Deus ama tanto a palavra? Por que que Deus ama tanto falar com a gente? E aí, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Gente, se alguém puder trazer uma água para mim, porque minha boca está seca, eu nem comecei ainda. Tem dia que a gente fica nervoso, tem dia que a gente está calmo, eu não sei, são muitas emoções. Mateus 24, 35. E falando sobre a palavra, né? Deus, Ele me deu duas frases assim para me guiar no que eu vou falar hoje. Primeiro, se nós estamos amando a palavra. Então, a primeira coisa é isso, amando a palavra. E a segunda coisa é se nós temos feito as coisas amando da palavra. E é interessante, né? Porque é quase a mesma palavrinha esse amando. A diferença é que um é de amar mesmo e o outro é de mandar, né? Amando da palavra, amando de alguém. E eu queria começar neste verso que eu falei. Mateus 24, 35 fala assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Obrigadão, Isaac. E é interessante isso, sabe? Porque Jesus aqui em Mateus 24, ele está falando do sermão da montanha, ele está falando sobre os sinais da volta, do fim dos tempos, sabe? Os sinais que acontecerão antes que o Filho do Homem volte. E antes disso acontece a questão da figueira, né? E aí, nesse mesmo texto, Jesus fala, né? Os versículos para trás, reflitam aí na parábola da figueira, né? Cara, não tem quando, não tem onde, só entenda que vai chegar a hora que eu vou voltar. E vocês têm que estar prontos. Deus começou a falar muito comigo em cima desse versículo 35. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso que eu queria que você orasse comigo essa noite, para que Deus possa direcionar as palavras que Ele tem para cada um de vocês. Porque a pregação é uma, gente, para todo mundo que está na igreja ouve uma pregação só. Mas a forma que a pregação chega no seu coração é diferente para cada um. Porque Deus, Ele tem coisas específicas para falar com você. Ele tem algo que Ele vai falar com você e não vai falar com o outro. E é a mesma palavra que vocês estão ouvindo. Porque Ele quer semear certas coisas no coração de cada um. Porque Ele sabe a necessidade de cada um. Então ora comigo, amém? Senhor Deus, meu Pai, te agradeço, Jesus, por esse dia, te agradeço por este momento, na Tua palavra, na Tua presença, falar sobre o Senhor, Deus, falar sobre a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que não haja aqui neste lugar, Deus, nenhum impedimento para o Teu Espírito Santo, continua agindo, fluindo, Deus, assim como o Senhor agiu no meio dos louvores, que o Senhor flua aqui também no meio desta palavra, Deus, flua em cada coração, Deus, flua em cada vida, Pai, que o Senhor possa sanar as nossas dúvidas, Deus, tirar todo tipo, Deus, de tribulação do nosso coração que nos impede de nos doar ao Senhor, nos lançar aos seus pés. Pai, tira de nós, Deus, todo tipo de coisa que trava a nossa vida, trava a nossa adoração, trava, Deus, a nossa entrega ao Senhor, trava, Deus, a vontade, Deus, e a ousadia de sacrificar ao Senhor, de entrar na Tua presença, de se jogar nos Teus braços, Pai. Deus, em nome de Jesus, que só haja aqui neste lugar liberdade para o Teu Espírito Santo, Pai. Que os nossos problemas fiquem lá do lado de fora, Senhor. Que todo tipo de coisa que a gente precisa de resolver na nossa vida não entre aqui dentro desse tempo, mas fique lá, Deus. Lá fora, não aqui na nossa cabeça. Pai, se algo entrar aqui neste lugar, Deus, ou é para adorar ao Senhor, Deus, ou é para que seja resolvido a mano da Tua palavra, Pai. Nós cremos num Deus que resolve coisas, num Deus que nos ama, num Deus que ama nos abençoar, num Deus que ama deitar sobre nós assim as Suas bênçãos, Pai. Então, nós entendemos que nós estamos aqui neste momento te cultuando, Deus, para nos entregar completamente ao Senhor. Então, que só haja espaço para o Senhor neste lugar, que só haja espaço para o Senhor nos nossos corações, na nossa vida, em nome de Jesus, Deus. Amém. Como eu estava falando, Jesus aqui ele prediz sobre os sinais do fim dos tempos.
E no versículo 33 de Mateus aí ainda, fala assim: assim também vós, quando virdes estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passará essa geração, não passará essa geração até que essas coisas se aconteçam. Eu me pego às vezes pensando em alguns versículos da Bíblia, né? E esse é um versículo que sempre me pegou muito, sabe? Pô, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Mas, cara, mas isso aconteceu lá em quase 2000 anos atrás, estamos em 2020. Praticamente, quase literalmente há 2000 anos atrás deve ter acontecido isso aqui. E como assim? Do que Jesus estava falando? O que Jesus estava falando? E eu fico pensando, Senhor, o que o Senhor quer dizer para nós como geração? O que o Senhor tem para nós como geração? O que é uma geração para o Senhor? Porque essa palavra geração, ela vai ter vários contextos, vai ter significados que se aplicam a vários lugares diferentes, a várias questões diferentes. Mas Deus, ele tem para nós, e não vou lembrar a referência completa agora, mas está no livro de João, capítulo 6, não lembro o versículo, que Deus diz para a mulher que, mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores exaltarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura. O que Jesus procura como geração? Uma geração de verdadeiros adoradores que exaltarão o Pai em espírito e em verdade. Eu falo assim, o mundo ele muda muito, todo dia. Todo dia tem uma coisa muito nova. Nós vivemos uma geração que a tecnologia avança de forma assustadora. E de um dia para o outro você vê uma notícia muito grande. Ou uma mega descoberta científica, ou alguma evolução tecnológica, alguma coisa que acontece na era da tecnologia que muda muita coisa, principalmente quando você pensa a médio e longo prazo. Só que, por mais que o mundo evolua, e às vezes pareça conturbado, catastrófico muitas vezes, coisas aconteçam que às vezes nos colocam assim em choque, eu entendo que uma coisa que não muda, uma coisa que não passa, é que ainda há verdadeiros adoradores que adoraram ao Pai. Lá com Jesus já tinha. Hoje aqui nessa igreja tem. Hoje em milhares de igrejas espalhado pelo mundo tem gente, sabe? Verdadeiros adoradores que exaltarão o Pai. Não tem como Jesus voltar sem que esses verdadeiros adoradores cumpram a missão dele, que é ir por todo mundo, espalhar o evangelho, né, fazer discípulos de todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começando de Jerusalém, a Samaria, Cafarnaum e até os confins da terra. Nós temos uma missão. E a nossa missão, a cada vez que você espalha essa palavra, a cada vez que você espalha a vontade de Deus, a cada vez que outras pessoas ouvem sobre Jesus, você está dando continuidade a essa geração. Você não está criando uma nova geração. Porque às vezes que nós criamos gerações, nós só demos problema. Nós corrompemos o cristianismo, nós tiramos Jesus do centro da palavra, a vontade de Deus do centro da palavra e colocamos homem. Colocamos rituais, colocamos doutrinas, colocamos costumes que não são de Deus. Quando nós voltamos para Cristo e nos entendemos com Ele, entendemos que Ele é o centro de tudo, e nós pegamos Ele e colocamos no lugar de onde Ele é direito nas nossas vidas, que é no centro das nossas vidas, nós paramos de distorcer a palavra do Senhor e começamos a pregar o Evangelho puro e simples, a gente não vê necessidade de mudar nada à nossa volta, a não ser começando de nós mesmos. Quando a gente coloca Jesus no centro, a gente enxerga todos os nossos erros. E aí, ao enxergar os nossos erros, a gente começa a entender o porquê Deus nos ama tanto, porquê que Ele teve que enviar o Filho dele, sacrificar o Filho dele para que nós tivéssemos vida eterna, porque a gente sozinho não tem jeito. Tem uma frase que eu falo assim, que eu gosto dela, na verdade, que, cara, com Deus você é muito melhor. Eu lembro que às vezes eu ouço algumas coisas assim, né? O pessoal assim, mas eu conheço fulano que não crê em nada, não crê em Deus, ele é uma boa pessoa. Cara, amém. Se ele tivesse Deus, ele ia ser melhor ainda. Mas o fulano ali, ele é crente, ele faz isso, isso. Cara, imagina se ele não tivesse Deus, ele ia ser pior ainda. Ter Deus nas nossas vidas nos torna pessoas melhores. Mas o que nos faz ser cada vez melhores não é simplesmente aceitar
ter a convicção de que existe um Deus, mas sim servir um Deus. Servir esse Deus nos faz caminhar cada dia melhores. A gente tem muita dificuldade em permanecer em santidade, né? Só que o problema é que a gente olha para a santidade visando um estado físico. Tipo assim, o dia que eu estiver imaculado, sem pecado algum, eu sou santo. Sabe? Tipo assim, não pequei hoje, uau, estou santo. Cara, não existe estado de santidade. Você não está santo. Você é santo porque você foi justificado pelo sangue de Jesus. O estado de santidade de Jesus, ele ser santo como Jesus, é viver em plena obediência a Deus. Então, quando você olhar a santidade, você falar sobre santidade, você está falando de uma busca, você está falando de uma caminhada, você está falando de algo que você precisa fazer. Não hoje, não um dia sim, um dia não fazer pela força do seu braço, mas fazer em Cristo. Olhar para Ele. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para Jesus. Porque Ele tem que ser o nosso exemplo. E voltando para a questão da palavra, que eu estou dando essas voltas falando sobre isso. Porque Jesus, eu tenho em Deus assim que, quando Ele diz aqui que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão te passar, é porque, como eu disse, nós damos continuidade a uma geração a cada vez que nós ministramos a palavra. E essa geração não vai passar enquanto Jesus não voltar, enquanto nós não alcançarmos a nossa missão. Só que desde sempre a palavra permeia toda a criação de Deus. A palavra é o que faz do nada existir alguma coisa, desde sempre. E aí por isso eu queria ler ali em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2 e 3, perdão, gente. Falei 1 e 2. Gênesis 1, versículos 2 e 3. Está escrito assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus não faz um movimento. Deus não pega, sei lá, qualquer uma substância química que compõe o Sol, não me lembro. Ele não pega essas moléculas e junta com a mão dele, uma na outra assim. Sol, luz, nossa, que da hora. Deus, ele fala: haja luz. Toda a criação e eternidade estão contidos na palavra. O haja de Deus é a coisa mais poderosa que a gente pode ouvir na nossa vida. Porque o haja de Deus é o que conduz toda a nossa vida. O haja de Deus é o que conduz toda a criação. Uma das características, né, uma das necessidades, vamos dizer assim, para que haja vida na Terra é a luz. Mas o que faz ser tão perfeito, uma das coisas que faz ser tão perfeita das condições de ter vida aqui nessa Terra, no planeta Terra, é a distância que a Terra está do Sol. Tanto assim, né? Porque a ciência fala que é uma coisa natural que em cada milhares, milhões de anos, aí, bilhares de anos, você vai se aproximando, a planeta vai se aproximando da estrela mais forte, até que ela pode ser engolida por ela. E o que fez ter vida na Terra é porque tem uma distância perfeita entre o Sol e a Terra, cientificamente falando. Assim é a nossa vida com Deus. O que faz que a nossa vida ande segundo a vontade de Deus é a distância que nós estamos dele. Você tem que estar longe de Deus para a sua vida dar certo? Não. Você tem que estar perto. Perto o suficiente para que ele tenha algum tipo de poder sobre a sua vida que você permita que ele tenha. Porque Deus, ele tem poder sobre tudo, mas ele te deu o direito de buscar ou não a ele. Você pode buscar a Deus, você pode não buscar a Deus. E Deus, ele quer que você se achegue, que você fique na distância perfeita ali. Que no caso, diferente do Sol, ele quer que você esteja colado nele. Ele quer que você esteja perto, abraçado, no colo dele, que você entenda. Sabe por que Deus quer você perto dele? Para que você tenha discernimento das palavras dele. Porque isso é uma coisa que acontece muito no nosso meio cristão. A gente começa a viver uma vida cristã, a gente começa a buscar conhecimento na palavra, e a gente lê, e a gente quer Bíblia, e a gente ora, e a gente começa a aprender, a gente começa a adquirir conhecimento. E aí chega uma hora na nossa vida que a gente
entendeu várias coisas que tem na Bíblia, a gente tem versículos decorados, a gente sabe o contexto de textos da Bíblia, e a gente começa a ministrar sobre a vida das pessoas. A gente começa a falar de Deus, falar de Deus. Só que quando você para de se alimentar dessa palavra que você fala, você começa a se perder da origem de que você saiu. Porque céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas a gente entende que a palavra de Deus, as misericórdias dele vão se renovando a cada dia. A palavra, ela não muda, mas a cada dia ela se renova ali. Então, quando você para de ler, você para de buscar, e você começa a ministrar, a falar sobre os seus sentimentos só, sobre o que você está vivendo agora, sobre o que você leu ali, e você para de tornar isso algo contínuo na sua vida, você está pouco a pouco se afastando da origem. Você está se afastando de Deus. Você está se afastando ao ponto de você não conseguir ouvir a voz de Deus mais. Eu acho interessante porque, às vezes, eu vejo muitas pessoas falando sobre silêncio, né? Sobre o silêncio de Deus, silêncio de Deus. Cara, mas se você tiver a qualquer distância, a voz de Deus, ela chega para você. Não tem como você se afastar o suficiente para não ouvir. Mas você tem como querer não ouvir. Tampar os seus ouvidos para não ouvir. Você se fechar para não ouvir. Porque Deus, Ele está em tudo, Ele é tudo. Então não tem para onde você correr. Ele está aqui. Ele está na sua casa. Onde você estiver, Ele vai estar. Então o que te impede de ouvir a palavra de Deus? Não querer ouvir a palavra de Deus. Não tem mais nada que impede. Se você quiser, se você buscar, se você entrar na presença dEle, você pedir a Ele, Ele vai te falar. Pedir e dar-se-vos-á, Ele vai te falar, cara. Ele vai se revelar a você. Sabe por quê? Não faz sentido Deus ficar em silêncio na sua vida se o silêncio vai te derrubar ao invés de te fortificar. Se o silêncio te desespera, se o silêncio te faz perder a noção da sua comunhão com Deus, da sua conexão com Deus, por que Ele vai ficar em silêncio? Muitas vezes eu ouço falar sobre silêncio e a única coisa que me vem à cabeça é, sei lá, às vezes a gente está falando demais, por isso que Deus silencia, né? Porque ou você fala ou você escuta. Então, às vezes, Deus ele pode ficar em silêncio só para você parar de falar um pouquinho, para você entender que Ele não está falando mais com você, que você não está querendo escutar. E o problema nas nossas vidas é que a gente quer sempre colocar problemas, situações, desculpas à frente do nosso distanciamento com Deus. A gente sempre quer colocar alguma situação, não, porque eu tenho um pecado que eu não consigo parar de cometer. Cara, e quem disse que Deus está te mandando embora por causa desse pecado? Mas no meu serviço acontece uma situação tal e eu não aceito isso porque eu sou servo de Deus. Cara, e aonde está na Bíblia falando que você não ia passar por dificuldade? Mas a minha família é difícil. E aonde está na Bíblia falando que sua família é ser perfeita? Uma das promessas do Senhor, né, que a gente como igreja trouxe como promessa, mas é uma fala de Josué, que mais as pessoas falam como família, profetizam, é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou eu e minha casa servimos ao Senhor. Você tem noção de como a maioria dos discípulos de Jesus morreu? Você entende que servir a Deus, você e a sua casa, é condenar todo mundo à morte? Você tem essa mínima noção? Mas não quer dizer que é uma morte física. Porque Deus ele não vai matar ninguém. Não é porque você não vai morrer porque Deus quer de tal jeito ou de tal jeito. Mas é matar algo que existe dentro de você, que te impede de se achegar a Ele. Às vezes é matar algo que corrompe a sua alma. Matar algo que fica lhe impedindo o seu espírito de conectar com o Espírito de Deus. É algo que ele atenta a sua carne a ponto de você cair. E Deus fala assim, cara, eu quero me conectar a você. Eu e minha casa servimos ao Senhor, quer dizer devoção a Deus. Quer dizer se dobrar a Deus, não Deus se dobrar a você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não fala de prosperidade, não fala de cura, não fala de libertação, não fala de liberdade, fala de servidão. E o que é servir se não abandonar de si mesmo e dos seus valores para que cresça o valor de Cristo e do reino na sua vida? Prosperidade, Deus promete. Bênção, Deus promete. Cura, libertação, Deus promete, cara, Deus te dá isso tudo. Mas não quer dizer que a sua vida vai ser só isso. Porque você vive debaixo do mesmo céu que todo mundo que tem problema, dificuldade,
passa por algumas situações. Você vive debaixo desse mesmo céu. A diferença de servir ao Senhor é passar por isso tudo em paz. Mas como é que você se achega ao Senhor ouvindo as palavras dEle? Palavras de vida eterna. O que Deus tem para você são palavras para que possam transformar a sua vida. Deus, Ele ama a palavra porque a palavra é a forma de criação mais rápida que tem. Para Deus. E eu estava pensando assim, né? Beleza, mas às vezes a gente fala muita coisa, a gente passa alguma coisa na nossa cabeça e às vezes não consegue segurar e a língua fala. E aí essas palavras abençoam ou amaldiçoam pessoas. Por isso a palavra é tão importante, porque ela tem esse poder. Os pensamentos não têm esse poder, mas a palavra tem. Os seus pensamentos, eles têm efeito sobre a sua vida. As suas palavras têm efeito sobre a vida de outras pessoas. Do mesmo jeito que a palavra de Deus tem efeito sobre a sua vida. Eu estava esses dias pensando sobre isso, estava refletindo sobre essa questão do pensamento. E eu fiquei pensando assim, na minha casa, né, com o João, assim, pô, vezes se eu coloco o João no chão, né, eu vou fazer alguma coisa, eu e a Evelyn lá, em 2 minutos a casa está de cabeça para baixo. Ele só tem 1 ano de idade. Só 1 ano, tem muita coisa para acontecer ainda. Tira um monte de coisa do lugar. Na altura dele, a gente só deixa coisa que ele pode pegar, que não vai machucar ele. Né? A gente tira tudo, cara, do lugar, tudo. E eu fico assim, cara, e Deus, e se eu olho para aquilo, fico assim, né, olhando aquela bagunça, eu fico assim, nossa, misericórdia, esse menino não para quieto, meu Deus, esse menino não para, só dá trabalho, não sei o quê. Eu pensando nisso, não muda nada na vida do João, nada. Agora, se eu vejo o que ele fez e começo a falar, João, pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo, menino? Para quieto, não sei o quê. E começa a xingar, a falar, a esbravejar. Eu posso estar colocando, manchando, maculando a imagem que ele tem de mim. Posso estar colocando um muro entre eu e meu filho. Como ele só tem 1 ano, ele não tem muita noção ainda de entendimento de palavras, mas ele cresce. E ele vai ter. As nossas palavras, elas servem muitas vezes como muros entre nós e outras pessoas. Só que ela tem que servir como ponte, não tem que servir como muro. Mesma coisa, você está na rua, você está passando na rua e você vê uma pessoa, um colega, um amigo seu, aí você vê a pessoa assim, ela está mó bonitona, mó bem vestida, assim, tal, né, aquele naipe. Aí você olha e pensa assim, nossa, fulano está bonito, hein? Oh, nossa, gatão. Não faz nada. O que mudou na vida da outra pessoa? Nada, ela não sabe o que está passando na sua cabeça. Mas se você vê essa mesma pessoa, você para, pô, fulano, e aí, como é que você está? Ou você tá bonito, cara. Pô, que isso, então tempo que eu não te vejo, você melhorou, cara. Você tá lindão, que isso, pô. Tá no naipe. Você pode ter mudado o dia de uma pessoa. Do mesmo jeito que você virar para essa mesma pessoa e falar assim, putz, você tá feio, cara. Nossa, você tá acabado. Você tá gordo, você tá estranho. Você tá acabando com o dia da pessoa também. As palavras têm poder. Palavras têm poder. Só que a gente só fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se as suas palavras têm sido de mais de desprezo e de mal, é porque o seu coração está mal. Seus pensamentos estão maus. Não está fluindo nada bom de dentro de você. E o problema que corrompe o homem não é o que entra, mas é o que sai. Então você não precisa diretamente virar para uma pessoa e falar, fulano, nossa, você é isso, você é aquilo. Você pode estar dentro da sua casa, sozinho, ou com alguém da sua casa, e você começa a falar mal de outra pessoa, você está colocando para fora palavras que estão corrompendo ainda mais o seu coração. Porque a outra pessoa não está lá ouvindo que você está falando de mal dela, né? Tem gente que fala que a orelha esquenta, né? Que a orelha começa a coçar quando alguém fala mal de você. Mas a pessoa não está lá, ela não sabe que você está falando mal dela. A vida dela segue do mesmo jeito. Mas você está colocando para fora uma poluição sobre a vida de outra pessoa. Porque a não ser que você seja muito doido, você não fica falando sozinho o tempo inteiro, pelo menos. Então, quando você fala de algo, de alguém, você está falando para um outro alguém.
E aquilo que está sujo no seu coração, sujo na sua vida, se transforma em palavras que entram no coração e na vida daquela pessoa. E podem poluir também o coração e a vida daquela pessoa. E agora imagine se você está falando de alguém. É alguém o centro dessa conversa. Você está com, como diz hoje em dia, né, você está com o ranço da pessoa. Aí você fala do seu ranço, querendo derramar veneno para outra pessoa. Uma pessoa que às vezes não tem nada a ver com o ranço que você tem de um, pega ranço dela também, porque essa língua é muito grande. E o seu veneno é muito eficaz. Nossas palavras têm que ser palavras de cura. Deus ama a palavra, porque na perfeição de Deus, né, a perfeição de Deus foi criada pela palavra. Queria que vocês fossem lá em João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Quando vocês vão procurando, para fechar essa questão das palavras ruins. Então, cuidado com o que você fala para outra pessoa, sabe? E não é nem diretamente o objeto da discussão, é um outro alguém mesmo. Cuidado. Eu falo muito para a Evelyn o seguinte, assim, Evelyn, você é a única pessoa que eu falo as coisas do jeito mais rasgado que está no meu coração. Tipo assim, se eu estou muito mal com alguma coisa, com muita raiva de uma situação, ela é a única pessoa para quem eu vou falar isso do jeito que está no meu coração, sabe? Porque eu entendo, como minha esposa, ela é a única pessoa que tem o dever de ouvir isso. Porque outras pessoas não acham que elas têm esse dever de ouvir isso. E eu acho muito interessante que a Evelyn, ela sempre ouve, né? Ela sempre fala assim, tá, mas você tem que resolver essa situação. Você tem que falar para outra pessoa com quem você está com algum sentimento. E aí, conversando com ela, eu entendo a situação para que eu possa resolver com as palavras certas, com essa outra pessoa, porque eu estou sentindo algo. A palavra ela é importante porque ela muda a sua vida, e ela muda a vida do outro. A palavra é importante não só para quem está falando, mas para quem está ouvindo. Então saiba para quem você está redirecionando as suas palavras. Se você está falando para alguém que só vai reclamar junto de você, não fala. Essa pessoa não tem nada de bom para acrescentar na sua vida. Fala para uma pessoa que vai, às vezes, apontar o dedo para você e falar que você está errado, mas vai te direcionar para o caminho certo. Aí sim as suas palavras adiantaram de alguma coisa. Porque vai voltar para você palavras que confrontam as suas e vai te colocar no lugar onde você precisa de estar. Você, poxa, talvez eu esteja um pouco errado no que eu estou pensando. Não, beleza, a pessoa fez isso comigo, eu estou me sentindo mal, mas não preciso de responder dessa forma que eu estou respondendo. Tem uma forma melhor para responder. Então tenha isso, sabe? Redirecione as suas palavras para quem tem o poder de ouvir as suas palavras e tratar como deve ser tratado. Isso enquanto você está desabafando. Agora, quando você está liberando palavras sobre alguém, libere palavras que são direcionadas à vida da pessoa corretamente. Sabe? Porque, como eu falei no comecinho, se a gente tivesse focado em quem Jesus é, o centro do nosso cristianismo fosse Jesus, desde a morte e ressurreição dele até hoje, cara, eu tenho uma absoluta certeza que nós não teríamos milhares de igrejas com denominações diferentes. Nós seríamos apenas, única e exclusivamente a igreja de Cristo. A gente só tem esse tanto de placa, esse tanto de denominação, esse tanto de religião vindas do cristianismo, porque nós deturpamos o que era santo, o que era Jesus no centro de tudo. Se a gente não tivesse tirado Jesus do centro, não ia ter necessidade, a gente ia entender que nós somos um, com as nossas diferenças, respeitando um ao outro, entendendo um ao outro, sem criar artimanhas, desculpas para pecar e se sentir menos culpado por estar pecando. Em João, no capítulo 1, está escrito: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava no verbo. A vida estava na palavra. A gente sabe, né, lá em Gênesis, quando Deus vai criar o homem, ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com quem Deus estava? Com a palavra. Aqui no livro de João, né, se revela que Jesus é essa palavra. Então a vida está em Jesus. Você entende que sem Jesus não há vida. Você pode não crer em Jesus, você pode estar chateado com Jesus, você pode estar longe de Jesus, mas a vida ainda é existente porque há Jesus através da sua vida. Mesmo que você não esteja conversando com Ele, Ele ainda conversa com você.
Abra os seus ouvidos para escutar Jesus. Então, o que eu entendo disso, se a vida está no verbo, se a vida está na palavra, então quer dizer que a criatura passa, mas o Criador não. Olha que loucura, é Deus, aí vem a palavra, aí vem a vida. Cara, é muito legal, em 1 Coríntios 13, né, fala assim que no final, né, permanecerão a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles ainda é o amor. As palavras de Deus, elas são eternas, porque são palavras de amor. As palavras de Deus criam vida, porque são palavras de amor. Por mais forte seja a exortação de Deus, ainda assim é em amor. Deus, Ele ama a palavra, porque Ele é a palavra. Ele é o próprio motivo da existência, de toda a existência. Ele é eterno. Tanto que em Apocalipse ali, capítulo 21, no versículo de 1 a 3, eu gosto muito dessa passagem de Apocalipse 21, fala assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte da noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ouvi grande voz do céu, João falando, cara, eu vi tudo isso, ainda ouvi uma grande voz do céu que dizia: a voz, a palavra, o que sai da boca de Deus faz acontecer algo nas nossas vidas. A palavra de Deus cria, a palavra de Deus constrói, ela nos prepara para coisas novas. Então, às vezes, a gente tem tanta dificuldade em Deus, em fazer as coisas, na verdade, porque a gente está longe das palavras de Deus. Se a gente estivesse próximo às palavras de Deus e à vontade de Deus, a gente não teria tanta dificuldade em fazer. Então, é aquele negócio, a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Só que tem mortes que vêm de uma vez, tem mortes que vêm pouco a pouco. Vai te definhando até te matar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse versículo não diz que o dom gratuito de Deus anula a morte pelo pecado. Ele fala: mas, entretanto, porém, contudo, todavia, é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, Ele te deu esse dom. Ele te dá a vida eterna. Ele oferece para você com as mãos abertas, com os braços abertos: filho, vem. Ele está te chamando, é pela voz: vem. Derrama sobre você uma palavra de vitória, você já venceu, vem. Fica preocupado com as coisas desse mundo, não. Ah, Deus, mas eu não consigo parar de fazer o pecado tal. Filho, vem. Vem, esteja comigo. Que é estando comigo que você vai resolver todos os seus problemas, todos os seus pecados. A paz só vai existir na sua vida de verdade se você estiver comigo. Estava conversando com os meninos esses dias, a seguinte coisa, né? Estava passando por um período muito ruim, assim, em algumas questões. E falei com ele o seguinte: cara, sabe qual que é o problema que eu vi que estava acontecendo comigo? É que eu estava muito em busca de resultado. E vendo que o resultado não estava acontecendo, eu comecei a me desesperar. Comecei a entrar em conflito e falar: cara, eu não sirvo para isso, cara, eu não sirvo para aquilo, cara, nossa, não dá mais, eu tenho que parar, eu tenho que desistir, eu tenho que mudar, porque eu não presto para isso. E aí, conversando com Deus, buscando em Deus, Ele me mostrou uma coisa muito simples. Ele falou: Mateus, é lógico que você não vai ter esses resultados se a sua motivação não for o propósito. Você só alcança resultados quando a sua motivação é propósito e não resultado. Você alcança almas para Jesus quando a sua motivação é falar de Jesus e não converter gente. Você alcança a vida eterna quando a sua motivação não é parar de pecar, mas sim viver de acordo com a vontade do quem te deu essa vida eterna. Você entende? Não é a mesma coisa. Para de sair no soco com o pecado. Tem gente que gosta de brigar, acha que é UFC, cara. Acha que tem que bater no pecado. Não vai, cara. Você vai perder para ele todas as vezes. A Bíblia manda a gente resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. Você falou isso ontem, não foi? Paulo falou isso ontem. O pecado, a tentação, a Bíblia não manda a gente resistir, ela manda a gente fugir. Não, foge da aparência do mal, mete o pé daí, como diria uns rala-peito, cara. Não adianta não vai bater de frente.
a gente só vai alcançar o que a gente espera se o nosso propósito estiver alinhado com o propósito de Deus. Você vai enxergar a sua igreja com amor quando o motivo de você amar a sua igreja é porque Deus te amou primeiro. E não porque você precisa de amar a igreja, mas porque Deus te amou, você ama. Porque Deus te perdoou, você perdoa. Porque Deus te libertou, você ora por libertação, você declara a palavra de vida sobre a pior pessoa da face dessa terra. O nosso propósito tem que estar em Jesus. E para acabar, eu queria ler por último Deuteronômios 5, 22 até o 29. Aqui é Deus falando para o povo, né, sobre, ia vir a questão dos 10 mandamentos ali, e Deus falando sobre o povo se preparar em frente ao monte, né, que só Moisés ia subir e tal. E num certo momento em que Moisés está passando essas palavras para o povo responde Moisés. E 5:22 está falando: estas palavras, e permanecido vivo, chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirá tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Ali é o povo jogando a responsabilidade para as costas de Moisés, que realmente era dele, Deus orientou isso, mas era o povo só querendo tirar de si, né, o peso. E aí, continua, cara, esses próximos versículos são fantásticos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo eles falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quem dera eles tivessem este coração. Deus, Ele ama a palavra. A gente cumpre a vontade de Deus amando da palavra. Nós temos que amar a palavra porque dela sai a vida. Só que o sinal em nós, que nós amamos a palavra, é quando nós guardamos ela no nosso coração. E é o que Deus fala para o povo: nossa, eles falaram bem, mas quem dera que no coração deles fosse verdade. É triste, cara. Porque é igual Caim lá, tipo assim, Deus, Caim, onde está seu irmão? Eu sou, pois, o guardador do meu irmão, sim. Cara, muito desaforado, Caim. Ou Adão e Eva se escondendo depois de comer o fruto, quando Deus vai chamar eles. Não adianta. Você é um livro, cara, aberto. Você é transparente diante de Deus. Não adianta se esconder de Deus. Isso é bom, sabe por quê? Porque é mais uma prova que Deus não quer te condenar, Ele te ama. Ele quer que o seu coração o ame de volta. Ele quer que o seu coração se apegue à vontade e aos caminhos dele. Sabe? Cara, a última coisa que Deus está se importando sobre a sua vida é que dia você vai parar de beber, de fumar, que dia que você vai parar de fazer o que não deve, que na Bíblia fala. O que Deus se preocupa de verdade é que dia que o seu coração vai se abrir para entender a vontade dele. Porque Ele sabe que o dia que seu coração se abrir, você manter ele aberto, essas outras coisas vão acontecer naturalmente. Enquanto seu coração estiver aberto e você estiver buscando ao Senhor, cara, os pesos da vida eles vão indo embora. Sabe? Passa. Não te pesa mais. Porque Deus, o Espírito Santo do Senhor que habita na sua vida, Ele quer o seu coração aberto, para não só ouvir, mas entender a palavra que vem da boca dele. A palavra de vida, uma palavra que vivifica, uma palavra que traz à existência o que não existe ainda. A palavra que Deus quer soltar sobre a sua vida, que haja luz. Você está em escuridão, haja luz. Você está em trevas, haja luz. Você está corrompido, que haja luz. Está triste, haja luz. Deus, Ele quer inundar você com a luz dele. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Amém. Agora te damos, Senhor. Senhor Deus, meu Pai, eu te agradeço, Jesus, porque Tu és grande, Deus. Deus, eu te agradeço porque o Senhor nos ama, Pai. Deus, eu te agradeço porque o Senhor não quer nos condenar, Pai. Se o Senhor quisesse, nós já estaríamos condenados. Senhor, tira o medo do nosso coração, Deus.
O medo só existe porque não há verdadeiro amor em nós. Porque o verdadeiro amor lança fora todo este medo, Pai. Deus, tira esse medo, Deus. Que faz de nós povo, que fala, vai lá Moisés, sobe aí no meu lugar. Deus, não. Que a gente possa tomar posse do que é do Senhor para nossas vidas. Deus, que a gente entenda que às vezes é difícil ficar na arca. Às vezes cheira mal, está lotado, tem dificuldade, tem problema. Mas fora da arca só há morte, só há destruição. É um dilúvio que não acaba. É uma corrente, uma correnteza que vai puxando a gente, levando até nos afundar, nos afogar, a ponto de tirar as nossas expectativas de sair e respirar. Pai, entra nos nossos corações essa noite, Deus. Entra nos nossos corações. Nos traz a verdade do Senhor. A palavra que é vida. Aquele fôlego, sabe, Senhor, aquele sopro que sai da tua boca. Entra nas nossas narinas e vivifica em nós um espírito, um fôlego de vida. Sopra em nós de novo, Pai. Sopra em nós. Te agradeço por este culto. Te agradeço pelas nossas vidas, Deus. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, Pai. Te agradeço. Faz em nós a tua vontade, Deus. Nos leva com o coração completamente lançado ao Senhor. Ah, Deus. Manifestar a tua presença. Manifestar a tua vontade é o que queremos, é o que precisamos, Senhor. Há jeito para esse mundo, Deus. Céus e terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. E as suas palavras dizem que há uma geração que tem que te buscar. Que vem a hora e já chegou, que apenas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Se o mundo cai em apostasia, nós seremos esses verdadeiros adoradores. Se o mundo cai em descrença, nós seremos os que creem. Nós seremos a luz para a escuridão que às vezes tenta tomar tudo, Deus. Nós cremos que somos essa luz, porque o Senhor nos deu o poder de ser essa luz. Que haja luz, que haja luz, que haja luz em nós. A luz que vem do Senhor, da Tua palavra, Deus. Da Tua palavra, Jesus. Da Tua palavra, Deus. Da Tua palavra, Deus. Mais simples, que o anjo da morte não entra, a estrada que cobre o mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Que aponta o destino, é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face,
mas a fechada é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir. Senhor, nos faz entender que a porta aberta é você, a fechada é você. É tudo sobre isso. É tudo sobre a tua palavra, é tudo sobre a vontade do Senhor, em ver uma criação viva, em ver uma criação que o adora em espírito e em verdade. Ver uma geração que foi feita para ser eterna, feita para viver novos céus e nova terra, feita para viver o novo do Senhor, que sua palavra tem de novo. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Nós possamos entender que o problema não é não subir o monte, mas é ter medo de subir. Porque às vezes não é da vontade do Senhor que nós subamos o monte, mas o nosso coração tem que estar tranquilo e entender que se mandar a gente subir, a gente tem. O nosso coração tem que entender que é só a tua voz mandante para a direita, a gente tem que ir. É não ter medo, porque mais perto da glória, mais perto da morte. Glorificar ao Senhor, glorificados no Senhor, como Estevão ali, Jesus, que a ponto de ser morto, apedrejado, ele vê o céu se abrindo, ele fala: Senhor, perdoa esse povo, que eles não sabem o que fazem. É na injustiça se manter justo pela vontade do Senhor, é na morte se manter amando, porque não interessa o que o outro fez de ruim, mas interessa o que o Senhor tem de bom. É entender: o Senhor não dorme, o Senhor não falha, o Senhor está vendo tudo, mas que a sua vontade é muito maior do que nós vemos hoje. Sua vontade, ela é eterna. O Senhor nos leva com esse entendimento para casa, que temos que ouvir as suas palavras, guardar no nosso coração e trazer isso para a nossa vida, porque é a palavra que nos vivifica, é o verbo que se fez homem, habitou no nosso meio e morreu por cada um de nós. É o Criador da vida se entregando pela nossa vida. Senhor, restaure em nós a identidade de igreja, Pai. Restaura em nós o entendimento do que é ser igreja, Jesus. Restaura em nós o entendimento que não importa se o culto tem 1 hora, meia hora, 2 horas, importa é que nós venhamos aqui para te adorar em espírito e em verdade.
O entendimento que aqui não é um tempo perdido. O entendimento que aqui não é uma obrigação, não é uma tarefa. Entendimento que isso aqui não vai abrir mais as portas do céu para nós, mas é o entendimento que isso aqui, derramado na tua presença, atrai o teu espírito para cá, atrai o teu espírito para o nosso espírito, atrai a tua presença, a nossa presença. Que a gente venha entender que estar aqui não é por minha causa, mas é que a vida de alguém seja restaurada neste lugar. E ser igreja é não pensar em mim, mas pensar no outro, no Senhor através de mim, mudando a vida de outra pessoa. Quebra em nós, Deus, quebra em nós essas dificuldades de amar, Deus. Quebra em nós, Pai. Haja luz, haja luz. Profetize sobre a sua vida que haja luz. Nas suas trevas haja uma luz verdadeira do Senhor. Eu poderia falar assim, gente, tchau, graça e paz, e que Jesus te guarde, sua semana vai ser maravilhosa. Mas não é isso que eu quero dizer, não. O que eu quero dizer é vigia. Vigia. Porque isso tudo que você está sentindo essa noite, o diabo ele quer roubar da sua vida durante a semana. Ele não quer que isso se torne um modo de vida. Ele quer que isso se torne apenas um momento para que você se questione no próximo culto o porquê que eu estou aqui, se segunda-feira vai tudo começar de novo. Então vigia. Vigia, mas busque para que isso aqui se torne verdade todos os dias da sua vida. Que não se torne um momento de um domingo, de uma célula, de um culto, mas que seja a sua vida em obediência. Se conecte com Deus todos os dias. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe, Deus, cada um que está aqui neste lugar. Leva para casa em segurança, Pai. Abençoando, que cada um tenha um entendimento que o Senhor tem algo de novo, algo de bom, palavras de vida eterna na vida de cada um, que não temos para onde ir a não ser de volta ao teu colo, Senhor, porque só tu tens, Jesus, só tu é o caminho, só tu tens as palavras de vida eterna. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas para o Senhor. Que sua semana seja abençoada, que sua semana possa ser repleta da vontade dele, em nome de Jesus. Amém. Amém.